dirigindo o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, agradecendo pela vida, pelas oportunidades, até mesmo pelas dificuldades que se apresentam, que nos impulsionam para o progresso, para as mudanças necessárias que precisamos realizar na nossa maneira de pensar, de sentir e de agir. Agradecemos por esses momentos em que estamos aqui reunidos, embora não presencialmente, mas com o mesmo sentimento de união, de termos o mesmo objetivo, que é aprender cada vez mais, entender com profundidade as lições do Evangelho e também da doutrina espírita, que nos ajuda a entender esse Evangelho que traz todas as respostas às nossas necessidades humanas e que nos ajuda a entender as leis perfeitas e imutáveis do Criador. Então vamos agradecendo a Deus nosso Pai, a Jesus o nosso Mestre, aos benfeitores espirituais que nos acompanham em todas as nossas reuniões, em todas as nossas iniciativas voltadas para o bem. E assim, agradecidos, lembramos a oração que Jesus nos deixou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. A lei de amor. O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, capítulo 11, item 8. O amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento. Disse que o homem, no seu início, tem apenas instintos. Aquele, pois, em que os instintos dominam, está mais próximo do ponto de partida que do alvo. Para avançarmos em direção ao alvo, é necessário vencer os instintos a favor dos sentimentos, ou seja, aperfeiçoar a estes, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões dos sentimentos. Trazem consigo o progresso, como a bolota oculta o carvalho. Os seres menos adiantados são os que, libertando-se lentamente de sua crisálida, permanecem subjugados pelos instintos. O espírito deve ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do trabalho atual. E mais que os bens terrenos, ele vos conduzirá à gloriosa elevação. Será então que, compreendendo as leis do amor, que une a todos os seres, nela buscareis os suaves prazeres da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. Lázaro, Paris, 1862. A lei de amor, Jesus é a videira. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. João 15,5. Boa noite a todos, com quem não falei ainda. Nós continuamos então na Gênese, estudando a Gênese, capítulo 3,
O título do capítulo é O Bem e o Mal, e Kardec aborda vários itens, e nós estamos finalizando a parte que fala dos instintos, e ele introduz muito rapidamente 2 parágrafos sobre as paixões, apenas para compará-las com os instintos. Então, no que nós vimos no mês passado, Kardec apresentou até o que nós vimos, 4 teorias sobre, tentando explicar o instinto. Por quê? Porque o instinto, cada um fala que é uma coisa, outro fala que é outra, e no fim Kardec vai apresentando algumas possibilidades para tentar chegar a uma resposta, né? Então, o que ele diz? A primeira coisa, que os instintos seriam procedentes da matéria. Aí viu-se que não é procedente da matéria, que seria uma inteligência embrionária, né? Que aí ele vai evoluindo até chegar à inteligência. O outro seria um princípio espiritual especial, que também ficou evidente que não seria. E no último que nós vimos, ele fala sobre protetor espiritual. Então, aí o instinto sequer estaria no próprio ser, estaria num ser exterior, porque seria o seu protetor, ou guia, ou anjo da guarda, como costuma-se nomear, né? Então, na sequência, Kardec, ele fala de mais uma teoria, ele apresenta mais uma teoria. Então, lembra, Kardec está teorizando, tá? Ele está apresentando possibilidades que venham a explicar o que seja o instinto. Então, ele vai falar que, já que não encontrou resposta nessas teorias anteriores, o que ele vai fazer? Ele vai estudar os efeitos para investigar as causas. Então, é Kardec sendo Kardec, né? Como ele fez lá no começo da doutrina, que ele estudou o efeito, que eram as manifestações mediúnicas, que ainda não tinham esse nome, até chegar à existência dos espíritos. E aqui ele vai fazer o mesmo percurso, né? Então, ele propõe estudar os efeitos para investigar as causas. E o que ele vai ver? Da natureza dos efeitos, ele vai poder chegar à natureza da causa. Observando os efeitos, o que tem? O que se observa? Conforme a inteligência vai tomando lugar, o instinto vai diminuindo, ele vai desaparecendo. Não que ele desapareça, a sua utilização é menor do que era quando a inteligência ainda não estava mais amadurecida, né? Então ele fala, a manifestação do instinto, ela é uniforme, ela se apresenta sempre da mesma forma, né? Então, são sempre os mesmos resultados, o que vai revelar o quê? Uma sabedoria na adequação perfeita e constante das faculdades instintivas de cada espécie. Aquilo que nós vimos, né? A aranha, para fazer sua teia, ela tem uma determinada técnica, que é da aranha. O João de Barro, para fazer a sua casinha, ele tem uma determinada técnica, que é do João de Barro. O castor, como nós falamos, para fazer a sua casa sobre os troncos, ele também tem uma forma própria de fazer aquilo. Então, cada espécie tem bem determinado ou bem determinada a forma como o instinto vai se manifestar. E o que ele fala? Existe essa sabedoria, né? E essa uniformidade para cada espécie, veja o que ela denota. Ele fala, a uniformidade não poderia existir sem a uniformidade de pensamento. Ou seja, o que deu a causa é que produz aquele tipo de resultado. Então, só em decorrência dessa utilização é que ele vai
assim, uma causa uniforme vai dar um resultado uniforme, um efeito uniforme, né? Então aí ele fala que existe na realidade uma quantidade muito grande, uma multiplicidade de causas ativas. Então nós sabemos que existem muitos instintos nas diversas espécies vivas, né? Isso é uma coisa importante a gente ver, né? Só manifesta instinto seres vivos, ou seja, que tenham um princípio inteligente agindo neles, né? O que ele diz, continuando nessa teorização? Que as consciências individuais, elas vão progredindo incessantemente, e só que isso faz uma imensidade de aptidões e de vontades e de possibilidades. As pessoas, elas, cada um evolui de uma forma, tem um ritmo, tem um jeito, uns avançam mais em um aspecto, outros em outros. Então, o que ele está falando? Como o conjunto do instinto, ele é muito harmonioso, e que ele existe assim desde a origem do tempo, ele não poderia ser dependente dessas consciências individuais que evoluem de formas tão diferentes. Então é uma coisa que não é decorrente do ser. Então veja, isso já é um ponto bastante importante. Ele fala, em todas as regiões, em todas as espécies, o que acaba acontecendo? Os efeitos, eles têm uma regularidade e precisão matemáticas sem jamais falhar. É sempre se manifestando da mesma forma. Então ele fala que esse efeito, que é a uniformidade do resultado das faculdades, é característico e implica forçosamente no quê? Numa unidade da causa. Então ele está concluindo não, ele está avançando no raciocínio, dizendo que para essa causa, para esse efeito ser tão uniforme e se dar sempre da mesma forma, é que a causa é única, de uma unidade, né? Então ele fala que se fosse inerente a cada individualidade, haveria uma diversidade de instintos. E ele continua refletindo. Um efeito que é geral, uniforme e constante, deve ter uma causa geral, uniforme e constante. E continua. Um efeito que revele sabedoria e previdência deve ter uma causa sábia e previdente. Se a causa é sábia e previdente, ela tem inteligência. Então ela não pode ser uma causa material. Olha o raciocínio de Kardec. Não pode ser uma causa material. E se não é material, seria decorrente do princípio inteligente, né? Ou encarnado ou desencarnado, que também não tem essa habilidade. Então ele fala, se não provém da matéria e se não provém do princípio inteligente / espírito, de onde ele só pode provir? Do Criador. Então o instinto vai ter o seu início, a sua causa primeira no Criador. E aí ele ainda nos faz uma observação do próprio Kardec, que lembra lá no capítulo 2, quando Kardec também estava teorizando, propondo alguns modelos de como Deus estaria conosco, e ele fala que uma das teorias seria aquele fluido que é sábio, que é onipresente e que estaria impregnado em toda a criação. E ele fala que da mesma forma, ele fala, considera todos os seres penetrados do fluido divino, que é soberanamente inteligente. Então ele fala, compreende-se que a sabedoria previdente, a uniformidade, que presidem a todos os movimentos instintivos, ele funciona sempre para o bem de cada um. Essa é uma característica do instinto que a gente vai ver também. Ele só funciona para o bem, ele só tem consequência positiva, consequência favorável, inclusive a manutenção, dependendo do instinto, para a manutenção do próprio ser, né? Então ele fala
que essa solicitude ela é tanto mais ativa, né, o instinto, quanto menos recursos tiver o ser. E aí que ele fala, que explica que ela é maior entre os animais, e nos seres humanos ele fala nos seres inferiores, ou seja, quanto menos a pessoa tiver adentrado tanto espiritualmente no seu processo evolutivo, né? Tiver adentrado na inteligência, tiver desenvolvido, ela vai estar mais conectada aos instintos, e ele faz um paralelo na vida, que também a criança, no início da sua vida, ela é muito mais instintiva do que se utiliza da inteligência para sua manifestação. Então, Kardec conclui com esta teoria, que não é uma teoria, né? Que então o instinto provém de Deus, né? E aí ele fala, essa teoria, do jeito que tá, ela não destrói a existência do anjo guardião, do espírito protetor, né? Porque são coisas independentes. Ele fala, os espíritos protetores que sabem se realmente existir. No entanto, o que acontece com o espírito protetor? É uma ação individual. Cada um tem o seu. E que vai, inclusive a relação vai depender tanto do protetor quanto do protegido. É uma coisa muito particular. E uma das características do instinto é que ele é de atuação geral. Ele é geral, ele é sábio, ele é previdente, né? Então ele fala, e com isso em nenhuma parte ele vai ter a uniformidade e a generalidade do instinto. E aí ele fala que Deus conduz os cegos, né, mas provê um espírito para guiar aqueles que enxergam, mas não fazendo por eles, mas de forma que auxiliando, amparando, a pessoa tem a possibilidade de fazer as próprias escolhas, ou seja, a autonomia. E ele fala, ainda faz mais uma observação, que o espírito protetor, ele aceita, né, é um dever que eles aceitam voluntariamente. Ele vai se ligar a uma pessoa com a qual ele já tem afinidade, em geral tem ligação afetiva anterior, e tanto mais ele vai ser favorecido, né? Ele vai ganhar com essa proteção, quanto da forma que ele conduzir. E aí Kardec faz aquela observação, ele fala, todas essas maneiras de encarar o instinto, elas são hipotéticas, e algumas nem teriam oportunidade de serem consideradas autênticas. Por exemplo, falar que o instinto provém da matéria, né? Então ele fala, e aí ele diz, aí eu botei, Kardec deixa para o futuro a correta definição / conceituação, dependendo de se obter novos elementos de observação. Então, com todas essas teorias que ele apresenta, ele não bate o martelo em nenhuma e fala que isso vai ficar dependente de novas observações. A única conclusão geral, que aí é bem geral, é que depende do Criador. Não depende do ser, não depende do companheiro do ser, nem do meio ambiente. Depende da sua constituição, como ele foi criado, e que hoje nós não acessamos essa definição. E ele fala, enquanto a gente não alcança isso, o que fazer, né? Ele fala, limitar a submeter essas diversas opiniões, né, ao cadinho da razão e da lógica, e esperar que um dia essa resposta venha. Mas tem uma condição para que, quando essa resposta vier, seja aceita. É de que seja aquela, né, que corresponda ao máximo aos atributos de Deus. Se aparecer uma resposta esdrúxula, em que teria de ser negado o que Deus é bom, o que Deus é justo, o que Deus é misericordioso, então essa resposta não seria aceita. Então a única condição seria essa. Tá? Com isso,
Kardec interrompe essa sequência de teorias e ele vai apresentar o instinto e as paixões, dizendo que muitas vezes, principalmente por conta de terminologia, por conta de deficiência da linguagem, essas duas coisas podem vir a ser confundidas. Mas ele fala que não dá para confundir porque o instinto, ele atua como um guia, não é ele que nos orienta, que nos indica o caminho e a ação que é para ser feita? Essa é uma coisa. Já a paixão, ela atua como uma força motora. Kardec, no Livro dos Espíritos, ele diz que as paixões, elas são como que alavancas que decuplicam a força que o ser tem na sua manifestação. E essas coisas são apresentadas e aparecem novamente no primeiro período do seu desenvolvimento. Quando ele fala primeiro período do desenvolvimento, ele fala nas duas condições. Ele fala na condição espiritual das primeiras encarnações do ser, enquanto o espírito ainda está muito conectado à matéria, pouco espiritualizado, ou tanto quanto a criança, que ainda não amadureceu, pelo menos intelectualmente, né? E aí ele fala que há diferenças entre ambos que são essenciais a serem consideradas. Ele fala: o instinto é um guia seguro, sempre bom, mesmo quando ele venha a sua utilização seja reduzida, né? Mas ele nunca é prejudicial. Olha, seguro, sempre bom, nunca prejudicial. O que vai acontecendo é a redução da sua utilização. Já as paixões, elas têm em comum com o instinto o fato de elas serem ambas forças inconscientes. São coisas que das quais o espírito se utiliza de uma forma inconsciente, não é? Mas ela nasce particularmente das necessidades do corpo e dependem do organismo mais que o instinto. E elas são distintas também no sentido de serem individuais. Lembra que os instintos, eles são para a espécie. As paixões são manifestas individualmente. Elas, cada um tem uma forma de manifestar. E, consequentemente, elas não produzem efeitos gerais e uniformes, né? Pelo contrário, elas variam de intensidade e de natureza conforme o indivíduo. O Kardec fala que as paixões são úteis até que haja a eclosão do senso moral, ou seja, antes de ser desenvolvido ou de começar a se desenvolver o senso moral, o ser, ele vai se movimentando guiado pelas paixões. Lembra que ela está ligada aqui, como ele fala, ao organismo e das necessidades do corpo, isso. Então, conforme o ser vai evoluindo, vai crescendo e o senso moral começa a se manifestar, então no processo natural é que as paixões vão sendo reduzidas e o espírito passe a se movimentar por valores, por novos parâmetros diferentes daquele que ele utilizava anteriormente. Então ele fala que passa a ser um ser racional. A partir desse momento, isso é importante, ó, não só elas passam a ser inúteis, como elas podem ser prejudiciais. Se no momento em que o ser adentra a racionalidade, ele deixar de se conduzir por valores morais e mantiver as paixões, ele vai ser, essa vai ser uma atuação prejudicial da paixão, né? E vai atrapalhar o adiantamento, a evolução do espírito, pois retardam o domínio sobre a matéria, ou seja, o espírito vai estar muito conectado ao seu aspecto não, mas a condição de materialidade do que a sua espiritualidade. E elas se enfraquecem com o desenvolvimento da razão. Então tá, aquele que só agisse por instinto, né, ele poderia ser muito bom, tá?
mas seria pouco inteligente, né? Seria como foi visto no exemplo do mês passado, que o instinto funcionaria como o andador para a criança, que ele vai funcionando como um apoio e um guia até que ela desenvolva destreza para se equilibrar e caminhar sozinha. Então aqui ele fala que quando a pessoa agisse apenas por instinto, seria aquela que quando se tirasse o andador, ela não seria capaz de caminhar e ela cairia, né? Então não saberia como usar as pernas. E sobre as paixões ele fala, aquele que não as domina pode ser muito inteligente, mas ao mesmo tempo muito mau, né? Muito mau. Então, o instinto, ele vai se extinguir por si mesmo, extinguir a utilização, né? E as paixões só são dominadas pelo esforço da vontade. Então, veja que é esforço, não é uma coisa que vai ser desativada naturalmente, espontaneamente. O ser movido por valores morais, aí ele vai se esforçar para abandonar as suas paixões e assumir essa condição de ser inteligente que ele é, né? Kardec também traz que todos passam pelas paixões e que elas são afeições naturais e inevitáveis da alma, ou seja, ninguém está livre delas. O que acontece é que alguns estão mais entregues a ela, sujeitos a ela, do que outros que já fizeram esse processo de libertação. Para alguns, elas podem se tornar movimentos violentos e desordenados, convertendo-se inclusive em patologias, e também pode tornar-se em hábitos livremente adquiridos e se modificar para virtudes ou vícios. Kardec, no Livro dos Espíritos, fala que as paixões em excesso é que dão origem aos vícios, né? O que ele comenta também, que é importante a gente ver, fala que muitas pessoas se libertam com facilidade das paixões, né? Então ele fala, aquele que superam as paixões e não são orgulhosos, egoístas, vingativos, coléricos, ambiciosos, cruéis, né? E fazem o bem sem esforço e sem premeditação, praticamente de forma involuntária, esses já trazem conquistas de suas vidas anteriores. Nós estamos vendo que todas essas modificações que são feitas pelo espírito, elas vão num crescendo de acordo com as encarnações, conforme as aquisições que vão sendo desenvolvidas. Então, porque o que me pareceu quando ele escreveu esse texto é que tinha alguém que objetava, ou alguma situação, porque alguns eram tão passionais e outros não. Então ele fala que esses que controlam a paixão são pessoas que já superaram esses atrativos, digamos assim, em vidas anteriores, né? E os que ainda são muito apaixonados ainda precisam fazer esse desenvolvimento. E aí ele usa um exemplo que eu achei bem bonitinho. Ele fala que aqueles que já superaram são como aquelas crianças que já leem correntemente sem precisar soletrar, né? Então já é um desenvolvimento alcançado, né? Eu vou voltar só um pouquinho aqui nessa questão. No Livro dos Espíritos, né, Kardec fala também da paixão. Ele fala que ela é da natureza, ou seja, por isso que ele fala que todos nós estivemos afeitos à paixão e estamos ainda. Quer dizer, não sei os outros, mas eu ainda tenho, né? E ela pode conduzir a muitas coisas. E aí ele pergunta para os espíritos se a paixão ela é perigosa ou se ela pode ser benéfica. E os espíritos dão aquele exemplo bem interessante. Ele fala, quando é boa e quando é má.
Aí a resposta dos espíritos: as paixões são como um cavalo, que é útil quando governado e que é perigoso quando governa. Olha que figura bem bonita, né? Enquanto a pessoa consegue mantê-la na rédea, ela estando no controle, ela pode ser boa. E deixando o controle ao cavalo, aí o perigo pode advir, né? Quando se deixa governar por ela. E aí ele comenta: as paixões são alavancas que decuplicam as forças do homem e o ajudam a cumprir os desígnios da providência. Se se deixa ser governados por ela, pode ser esmagados pela mesma, né? Então, e ele fala que todas têm início num sentimento ou numa necessidade de natureza. Seu princípio não é mau, é uma das condições providenciais da nossa existência. Teresa?